se concentra agora no que foi divulgado no relatório de política monetária. Bom, no documento, o Banco Central elevou a projeção de crescimento do PIB de 2026 de 1,6% para 2%. E segundo a autarquia, a revisão reflete a surpresa positiva no primeiro trimestre e a melhora das expectativas para a agropecuária e a indústria extrativa. Além disso, o Banco Central destaca maior dinamismo de demanda interna e efeito de estímulos fiscais e creditícios do governo. Para entender melhor os detalhes do documento, tudo que ele quer dizer, a gente conversa agora com a Marcela Kawauchi, ela que é economista-chefe da Lifetime, que já está aqui comigo para poder bater um papo sobre isso. Marcela, minha querida, bom dia para você. Bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigada pelo convite. Marcela, minha querida, a gente chega nesse relatório de política monetária com o mercado bastante dividido. Existe uma grande expectativa para que esse relatório de política monetária desfizesse todo o ruído gerado desde o comunicado do último Copom, depois a ata dessa semana, que ainda deixou muita gente dividida. Pelo que foi publicado aqui do relatório, você acredita que dessa vez a gente consegue ter uma linguagem mais estratégica aí do Banco Central, desfazendo todos esses ruídos na sua visão? Infelizmente a ata ainda não deu para a gente a guia que a gente queria em relação ao que o Banco Central está pensando sobre os próximos passos. Assim como foi na ata e também no comunicado, o relatório de inflação dá um diagnóstico de riscos altistas para a inflação no Brasil. Seja por conta da guerra, dos efeitos que a gente ainda tem do que aconteceu ali no Oriente Médio, mas também por conta de pressões internas de demanda. Tanto é assim que houve revisão para cima no PIB brasileiro. Mas, por outro lado, ele justifica uma queda na taxa de juros. Então, assim como os documentos anteriores, a gente vê ali um argumento que parece pesar para o lado de uma parada técnica, mas no final das contas chega à conclusão de que há espaço para cortar juros. Então, acredito que no relatório de política monetária, a leitura ainda vai ser uma leitura de não saber o que o Banco Central vai fazer daqui para frente. Agora, sendo justa também com a autoridade monetária, é muito difícil dar indicações a respeito dos próximos passos num momento de tanta confusão em relação ao que vai acontecer lá no Oriente Médio. Existe, sim, uma proximidade do fim da guerra. O Estreito de Hormuz começou a ser reaberto e aí os preços de petróleo responderam de uma forma bastante positiva, voltando para o patamar pré-guerra, mas ainda há alguma desconfiança em relação à perenidade desse acordo, né? Se esse cessar-fogo de 60 dias vai ser de fato respeitado e se a gente não pode ter algum tipo de retrocesso no conflito. Então, o Banco Central me parece ainda muito sem um guia claro, até porque os dados que vão sair daqui para frente vão ser o que vão guiar o Banco Central. E daqui para frente, eu digo daqui a pouco, inclusive, porque o IPCA 15 de daqui a pouco também vai ter um peso importante. Eles houve muita confusão também, né, sobre o que a gente teria de horizonte relevante, se teria tido rolagem realmente de horizonte relevante ou não, para poder acomodar esse corte de juros que a gente teve nesse momento. Esse ruído em relação ao horizonte relevante fica resolvido, Marcela, nesse relatório fica esclarecido o que realmente ocorreu nessa última reunião, né, e do que foi descrito no comunicado e também na ata? Me parece que sim, me parece que o horizonte relevante, de fato, migrou para 2028. Geralmente, a gente tem ali como regra de bolso olhar o horizonte relevante cerca de um ano à frente. O que eu quero dizer é que o Banco Central faz hoje tem impacto sobre a economia e sobre a inflação daqui a mais ou menos um ano. Dessa vez, essa rolagem do horizonte relevante não é porque o que o Banco Central faz hoje só vai ter impacto lá em 2028. Me parece que o Banco Central agora aceita que a convergência da inflação à meta ficou um pouco mais custosa, justamente por conta desses efeitos da guerra e também por conta da demanda que continua muito resiliente no Brasil. Então, me parece que o Banco Central agora aceita essa convergência mais lenta e coloca ali o horizonte relevante em 2028, mas obviamente sabendo que o que ele faz hoje tem efeitos já a partir de um ano à frente. Então,
o técnico, né, o termo técnico lá de horizonte relevante, que seria o momento em que o impacto da taxa de juros consegue o seu efeito completo na economia, se a gente for pela semântica, né, a gente poderia dizer que não. Mas olhando o que o Banco Central tá olhando, né, tem como horizonte de convergência à meta, aí sim a gente pode colocar o 2028. E por isso essa rolagem. Acho que a confusão ficou por conta disso. Não é que o impacto de política monetária demora mais, mas sim que a convergência à meta, essa sim demora mais do que o Banco Central tem ali como considerado ideal. Marcela, a gente tem agora uma queda, né, do preço do barril do petróleo. Essa questão da guerra no Oriente Médio, como você mesma já mencionou, tem sido bastante pontuada pelo Banco Central. Foi novamente aqui no relatório. Eu quero entender do teu ponto, e preço de energia, aliás, pelo que a gente estava fazendo aqui, a leitura também bastante pontuado. Eu quero entender se do seu ponto de vista, já deu para capturar essa redução do preço do petróleo nesse relatório e nessa comunicação atual do Banco Central. Acredito que não. No começo do relatório, ele fala que ele usa as informações que ele tem até o dia da reunião do Copom, que foi na quarta-feira passada. Naquele momento, a gente tinha o acordo recém-anunciado, os preços de petróleo já tinham voltado, mas não tinham voltado tanto quanto o que acontece hoje. E ainda existia muita incerteza em relação, inclusive, à assinatura daquele acordo que foi feita mais para o final da semana. Então, a gente vê ali no relatório, inclusive logo no começo, o Banco Central dizendo que há incertezas em relação ao conflito e há incertezas em relação ao cessar-fogo, justamente porque o momento em que as informações foram, né, coletadas, era um momento ainda de muita incerteza. E vale destacar que o Banco Central cita esse conflito por várias vezes ao longo do relatório, inclusive dedicando 3 boxes à questão da guerra, né? Os boxes são aqueles estudos especiais que o Banco Central traz no relatório de política monetária. Ele fala sobre os efeitos da guerra sobre o balanço de pagamentos, né, o setor externo, fala dos efeitos da guerra sobre as expectativas de mercado, sejam os economistas e as empresas, e fala também sobre os efeitos da guerra sobre a balança comercial. Então, acredito que a guerra ali estava muito presente ali na discussão do Banco Central quando o relatório de política monetária foi escrito. E isso é simbólico, porque a gente vai ter a próxima reunião do Copom agora só em agosto, e aí o que acontecer a partir de agora com relação aos preços do petróleo, se eles de fato vão ficar nesse patamar mais comportado, ou se a gente vai ter alguma reescalada do conflito, vai ser crucial para a próxima decisão do Copom. Eu acredito que se a guerra de fato tiver ficado para trás, a gente pode ter um Copom que continua cortando juros. Agora, se houver uma reescalada do conflito, a probabilidade da tal da parada técnica volta ao radar. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Marcela, sobre a questão fiscal, né? A gente tem o Copom também reconhecendo nesse relatório que a atividade econômica se tornou mais resiliente também pela questão fiscal. Tem sido pontuado da maneira adequada nessas comunicações do Banco Central essa questão da política fiscal, que o próprio Banco Central já diz desde, né, as atas e comunicados anteriores, que precisa existir uma política fiscal e monetária mais harmoniosa. Tem sido suficiente essa linguagem? Acredito que sim. O Banco Central pontua que na questão fiscal ainda não houve mudança na expectativa do resultado primário, justamente porque boa parte desse estímulo fiscal tem acontecido via medidas que a gente chama de parafiscais, que acabam entrando no crédito, principalmente o crédito direcionado. Tanto é assim que no box sobre crédito do relatório de inflação, o Banco Central aumenta a projeção de crescimento de crédito direcionado nesse ano de 2026. E ele pontua que isso acaba gerando um impulso adicional à demanda, que já vem muito fortalecida pelo mercado de trabalho e ganha esse impulso adicional das medidas parafiscais. Então, o Banco Central tem pontuado, sim, parece, para os mais velhos ali vão entender a analogia, parece vitrola quebrada, porque ele se repete ao longo de todos os documentos, sempre pontuando que existe a necessidade de perseguir não só a meta colocada de resultado primário, mas também de, como você disse, da harmonia entre a política fiscal e monetária. E o que quer dizer
essa harmonia quer dizer que tanto política fiscal quanto política monetária deveriam mirar a estabilidade de preços e a estabilidade da moeda, o que não acontece e faz com que a gente tenha juros altos por bastante tempo. Minha querida, quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com a Marcela Cauti, ela que é economista-chefe da Lifetime, sempre bem-vinda por aqui. Ótimo restinho de semana, até mais. Obrigada, Débora. Espero que agora na coletiva a gente tenha um pouco mais de direcionamento. Expectativa grande. Muito obrigada. Tchau, tchau.